No ar mais um podcast Põe na Bancada. No episódio de hoje, nós vamos tratar de um tema que, sem dúvida nenhuma, vai prender muito a sua atenção, que trata sobre a realidade dos povos indígenas do nosso estado. E o nome que nós demos a esse episódio é um nome assim que, sem dúvida nenhuma, ele já retrata o objetivo desse nosso programa. É Sem Floresta, Sem Água. A luta indígena também é nossa. Não sei se ficou claro. Sem floresta, sem água. A luta indígena também é nossa. E para debater esse tema, eu fiz um convite muito especial e fui atendido e trouxe aqui duas pessoas que têm pleno conhecimento dessa realidade. Mas antes de passar para eles, eu quero falar um pouco de um conflito interno que eu sempre tive aqui. Porque eu sou tenho descendentes de português. Tenho descendente de indígena e tenho descendente de negro. Aí eu defendo os povos indígenas, mas no meu sangue eu carrego o sangue daquele que fez o mal, que escravizou, que perseguiu e que matou. Isso sempre me deixou num conflito. Aí eu mesmo resolvi o meu conflito. O conflito é o seguinte: eu não tenho culpa do que os meus antepassados fizeram, mas eu tenho um compromisso com o presente hoje. E hoje eu tenho muito claro de que lado eu estou. Eu estou do lado dos povos indígenas que lutam para garantir as nossas florestas, que lutam pela vida. E para a gente começar, eu vou apresentar para vocês aqui duas pessoas. Eu ia falar o currículo, mas eu vou deixar que eles mesmos falem o currículo, que é a minha amiga Neidinha Suruí e o Tiago Caritiana. Vamos começar por quem? Pela Neidinha Suruí. Fique à vontade, seja muito bem-vinda. Aí, Roberto, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. E você que está aí do outro lado, nos ouvindo, nos observando. Hoje é sem floresta, sem água. Isso te atinge diretamente. E eu sou Neidinha Suruí, sou uma mulher que tem os cabelos pretos, longos, olhos castanhos. Uma mulher pequena e estou vestindo uma camisa preta que está escrito Canidé e uma calça verde desbotada, porque é muito velha, tá, gente? Então, quem sou eu, né? Quem é a Neidinha que o Roberto convidou? Só para você me conhecer um tiquinho assim, eu sou avó do Marimope, da Yasmin. E eu tenho 66 anos, ou seja, sou uma pessoa que já viveu bastante. Me formei em História, fui a primeira mulher a trabalhar com indígenas sem contato. Estou há 40 anos aí na luta, na defesa dos direitos indígenas, do meio ambiente, mas também na defesa do teu direito. Porque se a gente tem floresta e se a gente tem água, a gente está na defesa dos direitos de todos. Então, isso é só para você conhecer um pouquinho. E agora, vou passar aqui para o meu parente, Tiago Caritiana, se apresentar. E já vou dizendo para vocês, gente, é um privilégio estar numa bancada dessa aqui, sentada com o Tiago e sentada com o Roberto, que são pessoas que fazem a história desse estado. Que isso, Neidinha, é um prazer todo meu estar aqui ao seu lado, companheiro de luta, com o Roberto Sobrinho também aqui no Põe na Bancada. E assim, eu sou Tiago Caritiano, tenho cabelos longos pretos, estou vestindo uma regata branca, uma calça preta e brincos de penas amarelo e verde. Bom, eu sou comunicador indígena, faço vídeos aí pra internet com o intuito de educar mesmo, assim, as pessoas, fazer aqui um letramento digital de uma maneira um pouco mais descontraída e tal, para poder interagir bem com essa linguagem mais jovem de hoje em dia, que eu acho que é a forma que a gente encontra de impactar melhor as pessoas. Sou também estudante de enfermagem na Unir, sou vice-presidente da Associação Indígena da Aldeia Bejarana, do meu povo caritiana, daqui de Porto Velho mesmo, inclusive. E também sou empreendedor aí, tenho uma loja de artesanatos online e a gente está na luta aí
pelos direitos dos nossos parentes e também pelos direitos de todos nós, né? Porque as pessoas acham que a luta indígena é uma luta que é só nossa, mas não. É um erro crasso, porque essa luta, ela tem a ver com todo mundo, com o nosso futuro, o futuro de cada brasileiro e até de cada pessoa que mora nesse planeta. Então, é um prazer estar aqui com vocês e espero poder estar contribuindo aí. Vamos começar com uma questão meio básica aqui, uma questão conceitual, que é, eu queria que vocês me explicassem a todos que estão nos assistindo, o que significa índio, indígena e povos originários. Porque sempre há uma confusão nisso. Vamos deixar essa questão, vamos conceitualizar isso. Índio, indígena e povos originários. Vai, Thiago. Então, o termo índio, ele é um erro, né? A gente aprende na aula de história que quando os portugueses vieram para cá, eles achavam que estavam indo para a Índia, e aí acabaram, por algum engano, vindo para aqui e chamou todos os povos que estavam vivendo aqui de índios. Então, esse é um termo que não nos representa, não representa o movimento. A gente prefere ser chamado de indígena, que é o termo etimologicamente correto. E povos indígenas é o coletivo, é um termo que retrata toda a diversidade de povos que nós temos aqui no Brasil, que são mais de 300 povos, falam mais de 270 línguas. Então, povos indígenas retrata a nossa coletividade, a nossa diversidade aqui. E, assim, as pessoas às vezes acham que é ofensivo chamar de índio, vou explicar um pouco sobre isso. Às vezes tem a intenção, né, da pessoa em querer ofender, em querer diminuir chamando de índio, porque o termo índio está muito carregado de estereótipos negativos que ao longo do tempo ficaram impregnados nesse termo. Então, por isso que a gente prefere se afastar. Mas eu não vou me sentir ofendido assim diretamente se uma pessoa que tem pouco conhecimento sobre a causa me chamar de índio, entendeu? Eu vou saber entender. Até porque eu acho que o movimento também precisa desse tato com as pessoas que muitas vezes não tiveram esse letramento na escola, não tiveram professores qualificados para poder tratar sobre o assunto, ou não tiveram um amigo indígena para poder explicar. Então, acho que a gente tem que também tomar cuidado e não ir, tipo assim, espancar a pessoa verbalmente por ter errado o termo, mas basicamente é essa a diferença. A gente prefere indígena a índio. E povos originários, Neidinha? Então, povos originários são povos que têm cultura ancestral, com ancestralidade, que são os povos indígenas. Se trata muito mais dos povos indígenas mesmo, para distinguir de populações tradicionais. Os povos originários estão mais os povos indígenas que habitam essa terra com a cultura própria. Mas eu queria entrar nessa conversa aqui, que o Thiago trouxe, porque eu acho que é uma conversa muito legal e que está aí incomodando várias pessoas. O movimento, até um tempo atrás, aceitava ser chamado de índio. Se você pega a nossa Constituição, está lá, índio, né? O artigo dos índios, que é o artigo 231. Isso por quê? Porque não havia ainda toda uma discussão, todo um letramento, como o Thiago fala, dentro das escolas e dentro do próprio movimento. Então, não dá para a gente, como diz o Thiago, ficar crucificando as pessoas, né, quando elas falam índio. Mas o que dá, e que eu aconselho todas as pessoas a fazerem, você que está aí, quando alguém falar, ei, índio, né? Aí você já aproveita e faz o letramento com aquela pessoa, que tu já vai dizer, olha, eu tô na luta aí. Então quer dizer que, né? que o indígena ou povo originário. Tá. Quer dizer que o índio é fruto de um erro, que foi Cabral, foi Colombo, que chegou aqui pensando que estava chegando na Índia, aí botou o nome, é isso? Foi Cabral que chegou aqui, Colombo foi na América do Norte. Sim. Chegou aqui. Então foi dessa galera aí que chegou aqui achando que estava chegando na Terra. É um nome originário que tudo é errado, aí veio errado. Então é importante que a gente siga nessa questão do indígena e dos povos originários. E pegando isso, geralmente quando se fala de Rondônia, parece que aqui tudo começou com a construção da estrada de ferro ou com a chegada do Rondon. Existiam pessoas nessas áreas aqui antes de Rondon, antes de estrada de ferro?
Por qualquer, vocês que escolhem. A nossa historiadora aqui. Então, gente, eu vou usar... Porque, Lidia, eu estou te perguntando isso porque me parece que é muito comum para as pessoas que pensam que o mundo começou com a construção da Estrada de Ferro, ou que o mundo começou com a chegada de Rondon aqui. Então, gente, formação de Rondônia. Como é que se forma Rondônia, né? As pessoas vêm para cá e, como diz a Chay Suruí, o meu povo já estava aqui há 6.000 anos, são registros. Tu sabia, Roberto, que tem um registro de que a formação do povo tupi se dá aqui na região de Cacoal? E aí, muito em cima das cerâmicas, os estudos feitos em cima das cerâmicas do povo Paité Suruí. Então, é só as pessoas pararem para pensar, né? Ah, tu saiu lá do Paraná, de Curitiba, do Espírito Santo, de algum lugar que tu saiu, que tu veio para Rondônia, né? Porque tinha um programa feito pelo governo de desenvolvimento da região, que não respeitou as populações que aqui estavam, né? Se você pega... Vamos pegar a SPI, Serviço de Proteção ao Índio com Rondon, né? 1910, criado o SPI e tal. Quando o Rondon vem com a questão das comunicações, ele já traz no seu grupo, que vem acompanhando o Rondon, povos indígenas, que são os povos Caçupá, tem povo Aicanã, tem outros povos que acompanham. Aí uma outra coisa que geralmente as pessoas não sabem, mas passam todos os dias, todos os meses, é que vários povos foram dizimados, tanto na década de 1900, com Estrada de Ferro, com Rondon, com a série de outros que vieram para cá, mas também com a abertura da BR-364. Os povos indígenas foram dizimados e viraram o nome de cidade. Sabia disso? Não. Ariquemes. Né? Ariquemes, lá existiu o povo Ariquém, sabe? Jaru, existiu o povo Jaruaru. Então, conforme vinha havendo a invasão da Amazônia, tem a invasão do Brasil e, para mim, tem a invasão da Amazônia, né? Então, conforme a Amazônia ia sendo invadida, iam matando vários outros povos para poder assentar os outros povos que estavam chegando, sabe? Estima-se que eram 5 milhões, né? De indígenas aqui, talvez. Na Amazônia? Não, no Brasil. E aí só sobrou 1 milhão. Para tu ter uma ideia, os Paité Suruí ali de Cacoal, que aí às vezes as pessoas nem sabem disso, eles eram, no contato que foi em 1969, ou seja, bem aí, bem recente, eles eram 5.000. Em 2 anos de contato, eles foram para 250 pessoas, porque eles não tinham imunidade contra a doença que vinha de fora. Que as pessoas que foram trazidas para cá, e muitos foram trazidos... Lembra de uma campanha, o pessoal que estuda a história aí, de uma campanha, vai para a Amazônia, vai para Rondônia, que você vai ganhar muito dinheiro. Na época do Soldado da Borracha, lembra que tinha desenho de propaganda para vir para cá com dinheiro empendurado, sacolas de dinheiro empendurado em árvore, que dava em árvore. E tem muita história do Eldorado, né? Vem para cá que vai, tem as montanhas de ouro, tem e isso foi feito uma ocupação da região muito sem se pensar nos povos que aqui já estavam. É como se não tivesse ninguém. Se falava que era o vazio demográfico, lembra? Era esse o termo. Se você pega livros antigos, aí fala assim, o vazio demográfico, e era ocupar para não... Era integrar para não entregar, que era esse o lema do Rondon. E tinha aquela coisa da ocupação das fronteiras, né? Com a questão da soberania nacional. Só que não se parou para pensar que aqui existiam povos vivendo. Quantos indígenas nós temos hoje em Rondônia? Em Rondônia? Aproximadamente 23.000.
O censo do IBGE traz 21 e pouco, mas o que já nasceu de criança, gente, vou te contar, ó. Há uma retomada nessa taxa de natalidade? Me parece que alguns anos atrás o número era bem menor. Está havendo uma mudança disso? Com alguns povos. Sim, né? alguns povos estão crescendo um pouquinho. Nossa, o meu povo, depois que teve o contato, sobraram só 5 famílias. E meu tio conta, né, que foi muito... o meu tio, tem um tio que ele é adotivo, o nome dele é Anteno Caritiana, que ele perdeu a família toda dele, e no caso meu avô, que era pajé na época, adotou ele, por conta de que quando teve a chegada do SPI, do pessoal, das pessoas que catequizavam, né, os jesuítas e tal, os evangelizadores, chegaram e aí foram já impondo, né, a cultura, impondo a religião, e aí... cerceando alguns costumes, já demonizando algumas tradições, a nossa própria religião mãe. Então, foi toda uma violência, assim, um massacre cultural e um massacre real mesmo, porque os caritianos quase sumiram, quase morreram. Mas hoje em dia tem mais de 600, se eu não me engano, segundo o último censo de 2010. Quando eu conheci Caritiana, 1984, que eu conheci Caritiana, era muito novinha. E eles não passavam de 70 pessoas. Hoje estão em quanto que o Tiago falou? Que eles estão mais de 600. Beleza. Eles cresceram muito. Era uma única aldeia, agora são 7. Aldeia Central agora são 7. Bacana. Muito bem. Nós estamos encerrando esse bloco. E nós vamos. Mas antes de encerrar esse bloco, eu gostaria de botar um vídeo do Tiago, que fala sobre essa questão do primeiro contato entre o branco e o indígena e a imposição da sua cultura sobre uma outra cultura. Jales, bota aí. É um vídeo do Tiago sobre a questão da catequização. Se tu não tivesse me falado sobre tudo isso, ainda assim eu ia pro inferno? Não. Então por que tu me falou, diabo do meu ódio? Agora tu vai pro inferno. Ai! A gente retoma e o Tiago vai dizer se esse tipo de aculturamento, de tentar colocar uma religião melhor do que a outra, se ainda continua existindo nas aldeias, se ainda continua existindo aqui em Rondônia. A gente já volta. De volta com o segundo bloco do podcast Põe na Bancada. Hoje nós estamos recebendo aqui a Neidinha Suruí e o Tiago Caritiana. E nós estamos conversando sobre a realidade dos povos indígenas no estado de Rondônia, dentro de uma perspectiva histórica, contextualizando o momento que nós estamos vivendo hoje. No último bloco, nós apresentamos aqui um vídeo do Tiago, que ele retrata bem essa questão da tentativa de uma religião se sobrepor a uma outra religião. E eu deixei um questionamento no ar, é que se isso ainda continua existindo, o que você diz? Com certeza existe. Ainda? Tipo, dentro das aldeias é muito comum ter várias igrejas, assim, tipo... e igrejas de religiões fundamentalistas, tanto evangélicas, quanto católicas, quanto adventistas. E essas instituições dentro da igreja tem umas controvérsias, né? Porque às vezes elas ajudam, sim, em questão de alimento, de alguma coisa, mas... Toda a questão cultural, ela acaba sendo minada pela influência dessas instituições, ou seja, nossos rituais, eles não acontecem mais com a frequência que deveriam acontecer por conta da presença dessas religiões, que muitas vezes demonizam nossos rituais, nossa cultura, também acabam falando mal dos nossos pajés, da forma com que eles fazem a cura e o cuidado espiritual da aldeia. Isso induz até os próprios parentes mesmo a falarem mal dos pajés, enfim, é uma questão, é como se fosse uma lavagem cerebral mesmo que fazem, e eu acho que isso é extremamente prejudicial, né, a manutenção da nossa cultura, da nossa história, da nossa ancestralidade dentro do nosso próprio território. Tiago, já que nós estamos contigo, o que te motivou a utilizar essas ferramentas digitais, o humor, como instrumento de resistência? Os seus parentes, como que te levou a fazer esse trabalho? Então, eu sempre estudei na cidade. Eu ia para o meu território mais nas férias. E aí, sempre nesse ambiente, nesse contexto urbano, a gente é muito vítima de preconceito, de bullying e tal. Então, e aí quando eu fui para o ensino médio, que eu fui estudar no Rio de Janeiro, numa escola
ganhei uma bolsa para lá, eu fui estudar numa escola de ponta, eu tive o entendimento do porquê que isso acontecia, tipo, da falta de letramento das pessoas, da ignorância mesmo. Então, eu ia naquela época, 2020, 2019, 20, que eu não comecei a produzir, eu não vi nenhum parente, assim, em evidência na internet falando, gravando conteúdo. Então, senti necessidade de gravar, de começar a explicar algumas coisas mais para os meus amigos, mais para as pessoas que me seguiam no meu Instagram, me acompanhavam e tal, e aí foi crescendo, não parei de produzir, e aí hoje tá desenrolando por aí. E a questão do humor foi uma estratégia que eu vi que basicamente o sofrimento dos povos indígenas parece que parou de comover há um certo tempo. Então eu vi que o que atinge mais gente? O humor, a cultura, a questão do meme, né? A coisa do meme, a memificação tem atingido muita proporção. Então, eu falei, cara, como é que eu vou passar minha mensagem de uma maneira estratégica? E aí eu fui lá e fui associando com o humor e fui tentando. E aí, hoje em dia, consegui achar uma linguagem que comunica de uma forma divertida, mas que também educa. E eu acho que essa foi a sacada, porque antes eu falava de um jeito muito sério e quase ninguém via. Agora eu falo de um jeito na bagunça, assim, as pessoas dão uma risada, mas no fundo eles estão pegando minha mensagenzinha ali. Tô reflorestando os corações devagarzinho. Tudo bem. Neidinha, você está nessa luta aí já há um bom tempo, né? O que lhe motivou a erguer essa bandeira de defesa dos povos indígenas, da questão da floresta? O que lhe motivou? A tua origem, o que tipo assim, a partir de hoje eu agora vou entrar nessa luta. O que te levou a tomar essa decisão? Então, antes de te responder isso, eu vou voltar ao etnocídio, porque eu acho que é uma questão importante de ser tratada. Tem algumas religiões que elas são tão fundamentalistas que elas consideram que a sua cultura, que não é uma cultura dos povos indígenas, que é cultura de um povo de outra região, né, se sobreponha à cultura dos povos indígenas, e isso mata a cultura indígena, a ponto de alguns povos não fazerem mais casamento tradicional. E que é muito louco, né? Porque você fica vendo, você estranha, né? Os indígenas com as mulheres indígenas todas com aquela roupa branca do colonizador, né? Que o colonizador veste tudo todo de branca, a mulher toda de branca, os homens com aquele paletó num calor infernal da Amazônia e fazendo uma reza que não é a reza dos povos indígenas, ou seja, tendo um massacre imenso sobre a cultura. Isso é uma perca muito grande, porque as alianças e os parentescos nos povos indígenas, eles se dão dentro da cosmologia indígena, da forma de se organizarem. E quando o colonizador, o não indígena, vem com seus padres, seus pastores, porque não é só padre, é padre, pastor, freira, irmãs, missionários, vêm, eles não param para respeitar a cultura dos povos indígenas. E eu não estou generalizando não, tá, gente? Estou generalizando não, que se salva alguns, né? Mas é importante que a gente reflita sobre isso, as próprias religiões reflitam, né? Porque senão você acaba com cultura de vários povos, né? Os indígenas não vão deixar de ser indígenas porque viraram de outra religião. É bom que as pessoas entendam isso. Eles não deixam de ser indígenas. Mas há um massacre cultural muito, muito, muito sério, e que a gente precisa tratar isso muito seriamente para que não se perca as culturas dos povos originários. Agora, o que me levou à luta? Eu cresci ali na terra indígena Urueuauau, que é uma das terras que tem as nascentes dos principais rios de Rondônia. E minha mãe, naquela época, não tinha estrada para lá. Só tinha 2 jeitos de tu sair de lá. Sair e entrar. Ou tu ia de avião, porque tinha uma pista de pouso que tinha sido feita na época da FUNAI,
que era num local chamado Comandante Ari, ou tu saía andando a pé, né, para a cidade, que levava uns 60 dias. Não existia Campo Novo, gente, não existia Montenegro, nada disso. Então a gente saía a pé. E o avião que ia lá 2 vezes no ano ia levar mantimento, e como minha mãe gostava de ler, levava livros e revistas. E minha mãe me ensinou a ler em livros de cowboy. Tex William. Tu deve ter lido esses livros também, tu é da mesma idade. Nós estamos na mesma vibe aí. Então, era Tex William, Zorro. Então, eu aprendi a ler em livros que os não indígenas matavam os indígenas, viravam heróis e tomavam as terras dos indígenas, virando herói, matando o povo. E eu dizia para mim, né, e para minha família, que se um dia eu saísse da floresta para morar na cidade, eu ia lutar contra isso, né? Eu ia lutar contra isso, eu ia defender a terra dos povos indígenas, eu ia defender os indígenas. Mas na minha cabeça, os indígenas eram aqueles que eu lia, os indígenas americanos, né? Os Dakota, os Cheyenne, os Apache e os Urueu-Auau, que a gente via quando minha mãe ia lavar as coisas, tudo, e a gente via. Então, esses eram os indígenas na minha cabeça, né? E quando eu saí, eu fiz exatamente isso. Primeiro, fui lutar e defender na arte, porque quando saí, fui estudar e já fui fazer teatro e eu pinto, né? Fazer teatro, pintar e escrever poesia. Então, eu fui muito nisso. Criei o primeiro movimento artístico de Rondônia, cultural de Rondônia, sempre nessa pegada da defesa ambiental. E dos indígenas. Depois me misturei com um grupo muito forte de Rondônia de artistas, que era o Bado, o Binho, a Leia, o Jango, não sei se tu chegou, o Chuluca, aquela galera antiga que a gente, o Heitor, a Nega, o Laio. Eu tenho uma poesia do Laio que eu amo profundamente. Então a gente fazia, faz até hoje, né, que os meninos fazem até hoje, essa arte muito em defesa da região, em defesa da Amazônia, em defesa dos povos de Rondônia. Como é que tu avalia essa tua caminhada aí? Valeu a pena? Tá valendo a pena? Então, eu já sofri várias ameaças de morte, já fui sequestrada, já fui exilada, já fui um monte de coisa. Mas tu sabe, eu faria tudo de novo? Tudo de novo. Só tem uma coisa que me irrita profundamente. É quando eu vejo políticos bandidos, bandido que eu falo no sentido de se aproveitar do povo, né, que fazem todo um discurso contra as terras dos povos indígenas, né, lá no Congresso, lá no Senado. Aí depois posta em redes sociais que, porque os povos indígenas, minha homenagem. Isso me deixa irritar. Sabe por que você que está me olhando aí do outro lado? Porque esse mesmo cara que faz isso com os povos indígenas, que vai lá e engana os povos indígenas e está lá votando contra os direitos indígenas, é o mesmo cara que está votando contra os teus direitos. Então, a gente tem que parar para pensar. Que está votando contra a questão do trabalho lá da 7x1, né? 6x1. É o cara. Da jornada, a redução da jornada. A redução da jornada é o cara. Contra a redução do imposto de renda. Contra a redução de imposto de renda. Sabe por quê? Porque ele não quer ajudar pobre, não. Mas na hora que ele está lá contigo, ele está assim, vem cá, Tiago, vem. Ó, tá me vendo aí? Abraçando, batendo nas costas, e vai lá pro Congresso votar contra você, contra seus direitos. Então, isso é a única coisa que me irrita. Mas eu não me arrependo de estar na luta. Teve algum momento que você chegou a pensar assim, eu vou sair fora disso, não vale mais a pena, não? Eu nunca pensei nisso. Eu tenho um lema, desistir jamais. Eu nunca pensei nisso. Quando em 2000, o ano passado,
que eu e a Chay e o Zuruê-Uauau ficamos sequestrados durante 5 horas na mão dos sequestradores, me preocupava muito do que eles podiam fazer com a Chay e os parentes Uruê-Uauau ali. Me preocupava muito. Mas isso não me gerava arrependimento. Isso me gerava mais vontade de lutar. Porque eu sou assim, gente. Eu sou, né, esqueci de falar no começo, eu sou uma ativista, defensora dos direitos humanos, sabe? Defensora do teu direito, do direito do Roberto, do direito do Tiago, do direito de todos, do direito dos LGBTQIPNA+, do direito da pessoa preta, do direito da pessoa indígena. Sou uma defensora, sou uma ativista do meio ambiente. Então, eu não me arrependo. Quanto mais me persegue, eu sempre falo pro Tiago, quanto mais os caras vão lá na minha rede social, e você que tá aí, ó, minha rede social, Neidinha Suruí, vai lá, me segue, entendeu? Quanto mais eles pegam no meu pé, mais eu tenho vontade de lutar, porque eu acredito nisso, eu acredito, sabe, que precisa de um mundo melhor para todos, todas e todos. É nisso que eu acredito. Eu acho que o planeta tem que ser bom para a humanidade, sabe? Bacana. Neidinha e Tiago, eu quero que quem está em casa está vendo esse mapa aqui. Então a gente precisa ser um pouco didático em explicar o que ele significa e onde ele está. Neidinha, o que significa esse mapa? De onde nós estamos falando aqui? Então, você que está em casa aí olhando o mapa. Esse mapa é da terra indígena Uruê-Uauau. O meio é o Parque Nacional de Pacas Novos. Isso são em 12 municípios. Quais são os municípios, Neidinha? Meninos, mais 12? Ou menos, alguns. São Montenegro, Campo Novo, Cacaulândia, Jorge Teixeira, Costa Marques, o Jaru. É muito município, meu povo. Seringueira, São Miguel. Tá. Eu pedi para botar esse mapa porque o tema do nosso podcast hoje, o episódio, a gente até nominou ele assim, Sem Floresta, Sem Água. A luta indígena também é nossa. Eu queria que você me explicasse que nessa região, que é uma região de floresta, você pode ver que ela é circundada por várias propriedades, ou seja, já há uma já há uma presença uma pressão demográfica nessa região aí, mas nessa região escura, onde estão as terras indígenas, é onde se concentram boa parte das nascentes das águas dos rios do nosso estado. Quais são os rios que nascem aqui? E o que significa a manutenção dessa área para nós que moramos na cidade, para nós que estamos lá, para nós que estamos defendendo os povos indígenas? Então, eu sempre digo que os povos indígenas defendem as águas e as florestas, mas que o agronegócio deveria defender também. Por quê? Porque, por exemplo, tu olha essa terra aí, que os povos... Por que o agronegócio tem que defender? O agronegócio tem que defender isso aqui? Porque as nascentes dos 17 principais rios do estado nascem aí dentro. As nascentes dos 17 principais rios. Inclusive, um dos rios, que é o Rio Jamari, é o que gera energia para Samuel. Ou seja, se tu destrói a terra indígena Uruê-Uauau, tu vai destruir a nascente do Pacaás, a nascente do Jamari, a nascente do Cautário, a nascente do São Miguel, do São João, do Apitã, do Rio Jaru, de vários rios que aí estão e que irrigam a agricultura, tanto a agricultura familiar quanto a soja, a água que vai para a pecuária, a água que vai para Rondônia inteira. Então a gente percebe, né, que esse território aqui é de suma importância até mesmo para a geração de energia, e também a manutenção da floresta em si, ela já vai ter um impacto muito positivo na questão dos rios voadores, que vai fazer a regulação da chuva, que vai aguar toda essa produção aqui de soja, que inclusive é tudo mais para fora do Brasil do que pra gente, né? A gente tem essa ilusão de que o agronegócio alimenta todo mundo. É mentira, porque quem alimenta a população brasileira é mais a agricultura familiar. E aí eles vêm, tem tanto fazendeiro, tanta terra aqui que tá só gerando impacto para a população local e tá vendendo lá para fora. E aqui a gente fica com um alimento mais caro ainda. Então eles destroem o meio ambiente aqui, vendem mais caro lá fora, a gente fica comprando produto caro, alimento caro,
e ainda fica com os impactos ambientais que são causados por meia dúzia de fazendeiros que tem toda essa extensão de terra aí, e ainda ficam querendo invadir essa terra aqui, que sem essa terra aqui, gente, vocês não imaginam o inferno que seria o clima de Rondônia, o clima de Rondônia e do Amazonas, de toda essa região aqui que está sustentada. Então, defender o território indígena é essencial para a vida do indígena e para a vida do não indígena também, para todo mundo, na verdade. Tanto essa quanto a terra carixiana, a caripuna, qualquer porção de terra de floresta preservada está fazendo um papel imprescindível na tua respiração, na chuva que cai aí, na época do inverno. Então, assim, gente, defender o território indígena é papel de todos, não é papel só da gente. A gente viu o que a gente precisa fazer para as pessoas acreditarem, né, Niginha? Porque a gente viu o Rio Amazonas secar, o Rio Madeira secar, a gente viu o boto nadando na lama. Então, o que as pessoas precisam ver mais para poder acreditar que a crise climática ela é real? Tem um filme chamado Don't Look It Up, que é Não Olhe Para Cima, que tá caindo um meteoro na Terra e as pessoas só precisam olhar para cima e ver. E aí as pessoas não olham, e quando olham e percebem que está caindo, ainda acham que tem minério nesse meteoro. Então fala assim, vamos deixar cair porque a gente vai enriquecer com esse minério. Mas não percebe que quando cair, vai matar todo mundo. E independentemente de ser dono de terra, de ser indígena, de ser morador da cidade, é isso que a gente está tentando mostrar para vocês, que isso aqui, defender isso aqui é o papel de todo mundo, não é só... E vai beneficiar todo mundo, não só nós povos indígenas. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Sem floresta não tem água. Não tem. Sem água não tem agro. E sem água não tem economia, não tem agro e não tem vida. E não tem energia também. Não tem pecuária, não tem energia. Não tem energia por quê? Porque as nascentes alimentam os rios, e os rios, né, tem as hidrelétricas lá que precisam de água passando por ali para poder... Então veja aqui, vocês estão lutando ali, defendendo a floresta. E alguns aqui na cidade ficam dizendo isso é coisa de índio, não é nem de indígena. Defender a floresta é coisa de índio, né? Só que na realidade vocês estão defendendo a floresta que garante a vida de quem está aqui na cidade. Portanto, a luta não é só dos povos indígenas, a luta é de todas aquelas pessoas que têm uma visão e uma perspectiva de futuro. Não é isso? Exatamente. Quero crer que seja isso. E isso me deixa assim, cara, triste com algumas pessoas, algumas conversas que eu escuto aí. Não, isso aí não tem nada a ver comigo, não. Isso não interfere na minha vida. Tadinho. Como não interfere na tua vida? Porque há uma narrativa preconceituosa contra os povos indígenas, e esse podcast aqui tem um dos objetivos dele é mudar essa forma como a população compreenda a luta que os povos indígenas estão travando e que essa luta interessa diretamente a nós que estamos aqui na cidade. Tu sabe por que eu vim aqui? Diga. Porque me disseram, daqui a pouco ele segura o intervalo. Me disseram que o pessoal que está ali do outro lado assistindo esse programa, o Põe na Bancada, é um pessoal que está defendendo o clima, o meio ambiente e os direitos humanos. Eu estou aqui por causa de vocês, gente. Valeu. Nós vamos para o intervalo breve e retornamos para o último bloco do podcast Põe na Bancada. Recebendo hoje Neidinha Suruí e Tiago Caritiana. Tá bacana aqui a conversa. Vamos lá. Tá rendendo. De volta com o terceiro bloco do podcast Põe na Bancada. Eu estou recebendo hoje aqui a Neidinha Suruí e o Tiago Caritiana, e nós estamos fazendo um debate aqui, conversando a respeito da realidade dos povos indígenas no nosso estado. E o nome do episódio do podcast Põe na Bancada é Sem Floresta, Sem Água, a luta indígena, que também é a luta nossa. E hoje nós vamos inaugurar aqui um novo quadro do nosso podcast, que é chamado de Fake News. Fake news, na realidade, é mentira, né? São narrativas que são colocadas por determinados segmentos da sociedade com o objetivo claro de manipular alguém. Os indígenas também sofrem fake news? Antes de vocês responderem, eu já vou colocar aqui algumas fake news e vamos ver se elas são verdades ou não. Vamos lá. Nós fizemos uma pesquisa e identificamos algumas fake news. Eu vou ler as 4 aqui. Primeira, índio não produz. Segunda, muita terra para pouco índio. Terceira, índio vive de Bolsa Funai. Quarto, se usa roupa ou iPhone, não é indígena. Essas são algumas fake news que nós identificamos. Então agora eu vou voltar aqui para eles. Índio sofre fake news?
Nossa, demais. Diga lá. Vai lá, Thiago. O que mais a gente percebe hoje. Acho que é engraçado que chega a primeira fake news nos não indígenas, aí eles desenvolvem todo um preconceito, um estereótipo, e aí depois é que eles vão... e aí entra o nosso papel, né? Enquanto comunicador, enquanto ativista, de tentar tentar dar uma educadinha, tentar mudar essa visão da pessoa que acreditou nessas fake news aí. Os indígenas acreditam nas fake news? Olha, como é uma linguagem, assim, às vezes a internet é uma linguagem um pouco nova, né, para muitos parentes, eu acho que eles também são vulneráveis às fake news também. Acredito que sim. Neidinha. Índio não produz? Os Paité Suruí são exportadores de café. Os Paité Suruí ganharam... Que eles são, Cacoal. São os que ganharam vários prêmios como produtores de café, tem turismo, tudo. Agora, o Thiago, aproveita. O Thiago nem aproveita, né? Menino, eu tava aproveita para fazer aqui. Propaganda da tua loja que tu trabalha. Uma coisa muito importante que o indígena produz também que é fundamental para a subsistência dos povos indígenas na questão da economia é a produção do artesanato. E o artesanato aí, quando a gente fala de artesanato aqui, eu tô cheio de artesanato aqui que a gente usa inclusive para identificação e também para vender para você que gosta de ter um visual mais alternativo também, um visual assim que chama atenção, de presença também, enfim. Eu tenho uma lojinha chamada Ocari Brasil, que é uma loja online, assim, @.ocaribrasil, e lá tem vários desses artesanatos de miçanga, de semente, de... pena não pode mais, né? Porque a gente foi preso pelo Ibama. O Ibama embaçou, mas enfim. Mas aí tem de semente, de madeira, tem maracá, tem flecha, tem várias coisas que eu acho que vocês podem gostar. Então essa questão de que índio não produz, não procede. Não procede. Os indígenas, 6 horas da manhã estão na roça, gente. Agora, lógico, vai até às 11 e pouco, eles não são besta de ficar no sol, o sol matando eles. Eles têm consciência dos efeitos do sol, mas eles trabalham direto, são grandes produtores, produzem banana, café, cacau. Tu sabia que a Canidé, junto com o povo Paité Suruí, com a Metarelá, nós estamos implantando, a Canidé é uma ONG que eu faço parte, gente, uma fábrica de castanha dentro da aldeia? E isso é trabalho, gente, é muito trabalho. A gente refloresta, né? Tem um programa de reflorestamento maravilhoso. Os indígenas produzem e trabalham muito. E a gente também vai ter um projeto juntamente com a Canidé e a Semagric, um projeto de produção de mel e criação de abelhas também lá na terra caristiana. E assim, tem esse negócio do indígena não produz, mas eu acho que também tem uma questão muito etnocêntrica uma questão, assim, uma visão muito capitalista. Porque assim, o indígena ele tá para produzir para ele sobreviver, né? A gente produz para poder sobreviver e produz pra gente. O excedente a gente comercialializa. Mas não é aquela produção que a gente precisa produzir exaustivamente a se matar para poder enriquecer outra pessoa igual na sociedade, na sociedade aqui no contexto urbano, né? Então a gente produz o suficiente para a gente poder sobreviver e não tem os povos, e às vezes é por isso que as pessoas olham com esse olhar de é preguiçoso ou não produz, porque não produz tanto quanto eles, não produz assim em larga escala, devastando o ambiente, não produz para o consumismo, né? Que é tipo assim, consumir desenfreadamente. Então os parentes eles produzem a medida certa, o que precisa ser produzido. E não, por isso que às vezes... Para viver bem, né? Exatamente. Não é para sobreviver, é para viver bem. Para viver bem. E não para se matar de trabalhar para enriquecer outra pessoa. A segunda fake news é muita terra para pouco índio. Vocês já ouviram isso? Com certeza. Na verdade, tem pouco índio para proteger muita terra, né? Eu diria que é muita terra para pouco fazendeiro. Você que está aí do outro lado, sabia que tem fazendeiro que tem terra com 45 mil hectares? Um fazendeiro? Eu aposto que tu não tem nem 1 hectare de terra. Mas tem pouco fazendeiro com muita terra e alguns nem compraram essas terras, tá? Alguns são produto de grilagem. Então, eu digo que é pouco fazendeiro. O que é grilagem, Neidinho? O que é grilagem? Grilagem o termo vem no passado que quando os invasores para se apropriar das terras, o que eles faziam? Eles guardavam, eles forjavam o documento, ainda fazem isso até hoje, tá?
guardavam para ele ficar com um aspecto envelhecido e os grilos colocar grilo para dar uma comidinha, aquela coisa. Daí vem o termo grilagem, que é o cara que não é dono, que falsifica documento e se apossa, invade terra dos povos indígenas, dos extrativistas, de pequenos trabalhadores, porque não é só de povos indígenas e de extrativistas que são roubadas as terras não, tá? Tem também de pequenos trabalhadores que os grandes, conforme vão se apossando. Volto a dizer, gente, não estou generalizando, tem grande também que são honestos, que compraram e que fazem um trabalho legal. Mas tem uma grande maioria que é resultado de grilagem. Terceira, outra fake news índio vive de Bolsa FUNAI. Essa daí eu que tô na internet é direto. É o Bolsa FUNAI pra cá, Bolsa FUNAI pra lá. A gente que é do movimento já até virou piada na interna, porque a gente nem leva a sério mais isso, a gente faz umas brincadeiras entre a gente. Bolsa FUNAI não caiu hoje. Que era minha bolsa. Bolsa FUNAI, não sei o quê. Aí, mano, mas assim, não existe, tá, a Bolsa FUNAI. Isso é uma grande comédia aí que alguém inventou pra poder manipular a opinião pública contra a gente, né? Dizer que a gente que tá mamando na teta do Estado, que enfim, esse tipo de coisa. E assim, o que a gente recebe é o que, na verdade, toda pessoa de baixa renda, todo cidadão de baixa renda com vulnerabilidade social recebe, que é o Bolsa Família, né? Ou já foi chamado de Auxílio Brasil também, mas é o Bolsa Família para famílias que não têm uma renda, que depois que introduziram a cultura capitalista dentro dos territórios e não ensinaram o parente a ganhar dinheiro, e ele ficou dependente dali do dinheiro, muitas das vezes, e aí não tem, né? Não chega esse apoio. Então, às vezes, o Estado, para tentar ajudar também, de certa maneira, dá o Bolsa Família também aos parentes. E também tem outra questão que é muito confundida também, que é o auxílio permanência indígena da faculdade, que aí é só para indígena que chega na universidade. E aí tem outra questão, porque é um valor assim de R$1.400, mas aí você pensa que o indígena que ele vai para a cidade para estudar, ele tem que pagar o aluguel, tem que pagar o transporte dele, tem que comprar material, tem que, enfim, ele como tem que se alimentar, estudante. Exatamente, mas às vezes o estudante da cidade, ele tem ali um apoio familiar na casa, uma casa dele para ele morar. Então, agora como o parente sai da aldeia, estuda fora. Sim, exatamente. Então aí quando o parente sai da aldeia, ele precisa de uma coisa, porque senão não adianta nada ter cota indígena e não dar uma condição para o parente terminar os estudos dele, entendeu? Então essa uma como é que eu posso dizer? Uma bolsa, né? Para poder ajudar o parente a permanecer. Por isso que fala Bolsa Permanência Indígena. E não é um Bolsa FUNAI, como muitos falam por aí. Não existe Bolsa FUNAI, gente. É bom assim com todas as letras. Não existe Bolsa FUNAI. Não existe. Isso fique claro, isso é fake news. Se o indígena quer dinheiro para ir se divertir, fazer um monte de coisa, ele tem que trabalhar e ralar como todo mundo. E olha, eles ralam muito, tá? Okay. Antes da próxima fake news, eu quero mostrar aqui, Jales, o vídeo do nosso artista, Thiago, que fala sobre bota aí, ele lá no Rio de Janeiro. Solta aí o vídeo. Eu estava na calçada quando de repente alguém me olhou e disse: "Ah, meu Deus, um indiano!" É muito difícil ser indígena na cidade. Moça, é indígena e não indiana. Olha, ainda usa iPhone. Você comprou com a Bolsa FUNAI? É impressionante que tem gente que acredita nisso. Não, moça, é parcelado em 18 vezes e ainda tô trabalhando que nem uma vagabunda pra pagar. Moça, eu estou atrasado. Eu preciso ir. Tchau, adeus. Olha um índio. Tem vezes que eu só desisto. Ei, cara, eu posso tirar uma foto? É claro que sim. Esse pelo menos pediu, mas tem gente que já vai filmando assim. Sabia que eu sou indígena também? Minha avó era indígena. Olha a minha perna, eu quase não tenho pelos. Todos nós somos um pouco índio. Sabe aquele ditado que diz: de artista e índio, todo mundo tem um pouco? Que legal. Valeu, cara. Até mais. Amiga, acabei de encontrar um índio aqui na praia. Foi muito confuso, porque ele falava português perfeitamente e tinha pelos no rosto e na perna. Eu nunca tinha visto isso na televisão. Todo dia ensinando algo novo pros não indígenas. Se usa roupa ou iPhone, não é indígena. Isso é fake news? Gente do céu, acho que essa daí já é autoexplicativa, né? Quem acredita nisso, sinceramente, precisa
rever eu ia voltar pra escola. Mas que aquele vídeo ali foi um compilado de várias situações que eu vivo, assim, tipo, cotidianamente, quando eu vou pra algum lugar diferente, ou até mesmo na internet, comentários que eu recebo. E assim, gente, é daí pra pior, entendeu? E realmente eu vivi muitas situações. Depois de gravar esse vídeo, ainda fui pro aeroporto pra voltar pra cá, Porto Velho, e ainda uma moça chegou e me falou assim, olha, um índio, não sei o quê. Aí a outra moça que tava lá dela falou assim, eu avisei que era indígena. E a pessoa ainda insistiu em falar o termo errado ainda, só pra poder, tipo, não sei se é pra sacanear, né? Mas enfim, é daí pra pior o indígena no contexto urbano. E aí, sobre usar roupa e iPhone, gente, isso aí, né? Você sai do Brasil, vai para outro país, você faz alguma coisa de outra cultura, você não deixa de ser brasileiro. Entendeu? Você é negro e faz alguma coisa da cultura europeia, você não deixa de ser negro. Então, por que o indígena vai deixar de ser indígena porque ele usa um iPhone e roupa, sendo que roupa é uma coisa que foi imposta pra gente usar, né? Quando as pessoas vão lá nos territórios como vamos dizer, tenta civilizar a gente forçadamente, civilizar, entre muitas aspas, já coloca a roupa pra poder cobrir as vergonhas, né? Como a Nidia tava falando aqui também. Então, e iPhone, gente, hoje em dia a gente trabalha, tá? Eu tenho a minha lojinha também, tô pagando realmente como tá escrito ali como passa no vídeo, eu tô pagando até hoje o iPhone, mas assim, a gente também tem direito, né, de conquistar algumas coisas, também a gente trabalha tanto, rala tanto e sofre tanto na sociedade que a gente não pode ter algumas coisinhas outras, assim, pra gente conquistar também, entendeu? Eu acho que isso tem a ver, Roberto, com negar direito, sabe? Então, você fala que você quer o indígena, indígena é o que está pelado lá no meio do mato, não sei o quê. Mas aí você entra, faz o contato, veste roupa, muda a língua, faz um monte de coisa. Aí quando o indígena está usando o iPhone, usando a roupa, aí você mesmo se contradiz. Agora não é. Então, isso tem a ver com negar direito, negar o direito ao outro. Então, eu nego o direito aos indígenas. Eu quero... esse aqui foi o nosso quadro Fake News. Você viu que foi bastante produtiva a discussão aqui, desmascarando essas falsidades, essas mentiras que são atribuídas aos povos indígenas. E a gente tem que tomar muito cuidado no mundo de hoje, principalmente com o uso das tecnologias aí. A informação vem de uma maneira que, se você não tiver a capacidade de interpretar, muitas vezes você pode ser manipulado. Nós estamos caminhando para o fim do nosso bloco, mas eu queria que vocês me dissessem rapidamente aqui como é que está a organização de vocês para a participação na COP30. Primeiro, explica o que é a COP30 para todos que estão nos assistindo aqui. E como é que vocês estão se organizando? Então, a COP30 é a Conferência das Partes que vai discutir clima, que vai acontecer em Belém, né, em novembro. E o mundo inteiro vem para cá, vem para Belém discutir a questão climática. A Canidé, que é a associação que eu faço parte, ela está junto com outros movimentos, como o Movimento da Juventude Indígena, a AGI, que é a Associação das Guerreiras Indígenas, o Piroma, com COIAB, os movimentos indígenas, preparando todo mundo, né? Todo mundo se preparando para ir para a COP, levar as nossas reivindicações, uma luta. A principal luta da gente é contra o marco temporal e pela demarcação dos territórios, e não aos combustíveis fósseis. E não o garimpo, né, nas terras indígenas também. O nosso principal inimigo hoje em dia é a Lei 14.701, entendeu? Então, a gente vai tentar se articular para poder fazer uma pressão contra esses avanços, né, retrocesso aos nossos direitos, na verdade. Então, é isso, a mensagem que eu queria deixar aqui também é que foi essa, né, tipo, sem as terras indígenas, não há água, sem água não tem economia, não tem agro, não tem energia, não tem nada, gente. Sem água, sem território indígena, sem preservar o pouco que a gente ainda tem, não vai colapsar. Eu só queria, Thiago, eu tenho um quadro aqui, vamos ser rapidinho, é o marco temporal. Eu quero deixar claro que isso é um tema que a toda hora é discutido aí. Só quero botar aqui para a população, para o pessoal de casa. Estão vendo aí, né? Direitos originários versus a injustiça do marco temporal. A gente colocou aqui, ó, a Constituição de 88 reconhece os direitos originários, ou seja, de quem estava aqui antes até da Constituição do Estado. E o marco temporal só conhece as terras ocupadas até 1988, que é da Constituição. A Constituição de 88 estabelece direitos existem antes do Estado.
protege a cultura e territórios e garante a posse tradicional. E o marco temporal, que é isso que hoje está em debate, tanto no Congresso Nacional como no Supremo, ele só conhece as terras ocupadas até 88, restringe o direito a uma data fixa, legaliza invasões e grilagem e penaliza quem foi expulso. De uma maneira breve, como vocês estão trabalhando essa questão do marco temporal? Bom, a gente está na luta contra o marco temporal, com manifestação, inserção nos estados, mas eu só quero dizer uma coisa, você que está aí ouvindo a gente, pensa, quando você chegou em Rondônia, se alguém dissesse para você assim, não, você chegou aqui em Rondônia na década de 70, então você não pode ficar aqui, você não tem direito a nada, você tem que voltar para a sua terra. Você acha que isso seria justo? Os povos indígenas estão aqui antes de 1500, bem antes. Então, eles têm direito à terra e é isso que a gente está na campanha, e é isso que a gente está dizendo. E nós queremos estar junto com você aí na luta pelo clima, como diz o Tiago, pelos direitos humanos. E se você gostou desse podcast aqui, Floresta, sem não há água, vem com a gente, deixa a tua pergunta lá, manda a tua pergunta pro Roberto Sobrinho. Falei, Roberto, eu gostei lá da Neidinha e do Tiago, então, chama eles lá pra gente discutir mais e a gente aprofunda o assunto. Qual que é a tua rede? Fala pro pessoal onde é que eles... Meu Instagram, Neidinha Suruí, é só entrar lá, que eu tô todo dia postando alguma coisa. Tiago. O meu arroba é Ocaritiana, com K. Ocaritiana, tudo junto, tá? Então, ou então pesquisar Tiago Caritiana sem H, que vai dar... Encerrando a mensagem de vocês para quem nos assistiu. A luta se faz junto, independente de raça, de cor, de ambiente. Se nós nos juntarmos todos, nós faremos um planeta melhor e um estado de Rondônia melhor. E eu conto com vocês. Paz para todos. Sem floresta não há água, né, que é o tema, e sem demarcação não há justiça climática. Então é essa mensagem que a gente quer deixar aqui. Olha, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Sem dúvida nenhuma, isso enriqueceu muito o nosso podcast. A problemática indígena é algo muito presente no nosso estado, muitas vezes invisibilizada pela grande mídia, que não dá espaço para que essas questões sejam levadas a grande parte da nossa população. Sim. Nós aqui não temos a menor dúvida, a luta de vocês é fundamental e a luta de vocês também é necessária. Vocês estão lutando, às vezes eu acho que até sozinho. Sim. Tinha que ter mais gente do lado de cá junto com vocês, porque vocês estão defendendo a floresta, que impacta diretamente na questão do clima, vocês estão defendendo a água, que impacta diretamente na produção de alimentos, na geração de energia, ou seja, vocês estão sozinhos. E eu espero que quem está nos assistindo aqui, que possa fazer uma reflexão sobre aquilo que foi dito e somar-se a essa luta. Essa luta interessa a todos nós. Todo aquele que tem um mínimo tem alguma coisa no coração, que pensa como ser humano, não tem como ficar fora dessa luta, não tem como ser contra os povos indígenas. Muito obrigado por vocês terem nos acompanhado até agora. Neidinha e Tiago, um grande abraço e até a próxima aí.